Meu nome é Natália, eu nasci em São Carlos, meu pai foi fazer o doutorado em São Carlos, e aí ele me teve lá, mas logo eu vim, né, porque ele precisava voltar, que ele já era professor aqui, então eu nem conheço São Carlos, né, me sinto daqui mesmo, de Rio Solteiro, em meu estado. Agora eu ganhei uma aliança de noivado, então não sei se eu progredi ou se eu agredi, mas agora eu sou noiva, depois de 13, 14 anos. Como que eu cresci, né? As referências que eu tenho na minha família. Nós somos em 5 irmãos, 4 mulheres e um homem, e é um pouco assim, discrepante, né? Como é a família do meu pai com a família da minha mãe. E a família do meu pai, eu acho que esse jeito do meu pai predominou assim na nossa formação, né? Na nossa criação. Então ele é professor universitário, então a gente tem isso muito forte, né? Do estudo, e eu não acho que teve um machismo clássico na minha criação, porque ele criou a gente para ser forte, muito forte, independente, sabe? Não precisar de ninguém, muito menos de marido, né? Então, assim, teve isso muito forte. Então, eu e minhas irmãs, nós somos muito guerreiras, né? Até hoje a gente estuda, né? Eu tô terminando o doutorado, minhas irmãs, uma já tem pós-doc, a outra tá começando o doutorado, a outra, enfim, né? Então, isso é muito forte, assim, né? Essa coisa do masculino, né? Falando dos arquétipos aí da psique, né? O lado feminino, o lado masculino, então teve isso muito forte do masculino. Então não posso falar que é um machismo clássico, porque ele criou a gente, né, pra ser assim, independente, mas num outro esquema, porque a gente foi para um outro extremo, né? Então a gente acaba, bom, eu vejo assim, né, que a gente acabou sufocando um pouco o lado feminino, né, que é o do cuidado, que é o das emoções, lá dos sentimentos, né, como a gente vê muito forte na nossa cultura hoje, né, já faz tempo, na verdade. E então eu acho que teve essa influência dele nesse sentido, né, da gente ser forte, só que anulando um pouco do feminino, né? Então, eu vejo que a gente hoje fala muito em feminismo, mas ainda tem o machismo, né, assim, camuflado, que é esse aspecto, né? A gente sai de um extremo que a mulher não pode, é submissa, né, não tem o poder, aí a gente vem para o outro extremo, que é a mulher empoderada, que pode tudo, na competição com o masculino, para se destacar, conquistar, nananana. E ela, eu vejo assim, né, que hoje a mulher, ela deixou, não só a mulher, né, porque independente da orientação sexual, do gênero, a gente tem a força do feminino, a força do masculino na psique. E a nossa cultura está o tempo todo reafirmando que a gente tem que ser forte, ou seja, né, esse lado aqui do masculino da psique, que é, né, de ir para fora, né, da razão, das regras, né, isso é muito enfatizado, né, como se a gente fosse máquinas, e o lado emocional a gente tende a diminuir, né, ver como talvez até como um problema ou sem valor, né, que isso não é importante, e porque a gente precisa de equilíbrio, né, o masculino e o feminino tem que estar equilibrado para a gente conseguir desenvolver o nosso ser como ser total, senão a gente fica parcialmente. Então esse lado feminino camuflado, né, sufocado, vai gerar psicopatologias, né, vai gerar neuroses, enfim, transtornos, sintomas, o vazio, a angústia que a gente tanto sente, né, sentimento de solidão, está muito relacionado a isso. A gente não consegue estar sentindo a gente por inteiro, né, com todas essas potencialidades. Então,
Eu vejo que hoje tem o feminismo, a gente tem que tomar muito cuidado, que eu acho que eu, né, vivi um pouco isso na minha criação, de não sufocar o emocional, que é o nosso lado feminino da psique, né? Então, assim, acabou sendo uma criação forte nesse sentido de conquistar, de ir pro mercado, de, né, ser independente, mas com um pouco de excesso nisso, porque, né, nós mulheres que estamos inconscientes desse processo, né, de sufocar o feminino, a gente pode estar deixando de viver um lado de potência muito forte, né? É o feminino onde está a nossa criatividade, a fertilidade, né? O nosso brilho colorido da vida. Então, acho que isso pegou um pouco para mim, né? Assim, já falando mais no meu aspecto pessoal. E meu pai, por ser universitário, né, professor universitário, ele tem a cabeça aberta, mas tem as suas limitações. Então é uma família, assim, carinhosa, mas muito racional. Tem que fazer, né? Agora, a família da minha mãe é o oposto. Pura emoção, e aí, né, não, é assim. Hoje pode, amanhã não pode, né, as regras. Então já é um feminino, né, que também não tem muito equilíbrio. Enfim, mas predominou muito assim a força do meu pai, né, nesse aspecto da criação. E aí as diferenças, né, de irmãos, sim, teve diferenças, né? O meu irmão, né, o único homem ali entre a gente, teve privilégios. Então, assim, eu sou a terceira, eu sou a do meio. Tem 2 acima de mim e 2 abaixo, né? Então ele tá abaixo. Comprava bandejinha de danoninho lá em 1990, né? Tinha 5 anos. Sobrava um danoninho, mas era um pra cada um. Sobrou, é dele, tadinho, né? Porque ele é pequenininho, né? Então, assim, sábado, final de semana tem que ir pra escola, vamos limpar a casa. Não, ele não precisa, ele vai pegar os brinquedos dele e vai brincar. Então teve sim, né, muito da parte da minha mãe. Teve, não reconhece, não gosta que fala, né, mas teve. Não via isso da parte do meu pai, mas enfim. Então teve essa diferença sim. Com o namorado a gente passou a levar em casa, sempre levou. E não teve, assim, igual eu falei, meu pai tem uma cabeça até tranquila, né? Acolhe, mas tem esse machismo da minha mãe. Os genros têm muito mais valor do que as filhas. Sabe? Então tem, assim, né? Faz a comida pro genro. Tem esse tipo de coisa. Eu sou psicóloga, eu fiz na Estadual de Maringá, UEM. Foi uma época muito especial da minha vida. Depois de lá eu fui para Assis, então eu fiz o mestrado em Assis. De Assis eu voltei para cá para escrever a dissertação, comecei a dar aula em Três Lagoas, fui para o UFMS em Corumbá, dei aula um ano lá, voltei para cá com a ideia de fazer o doutorado e comecei a clinicar, e cá estou. Eu tive a opção de escolha, escolhi psicologia, porque eu sempre me interessei pelo comportamento humano, então desde criança eu observava muitas pessoas. Por que minha mãe era assim e a mãe da minha amiguinha era diferente? Esse tipo de coisa. Como que eu era, como que a minha irmã era. Como é que minha tia era, como que minha mãe era, né? A irmã da minha mãe, que nós somos irmãs, por que é tão diferente assim? E também teve uma influência. O meu tio, irmão do meu pai caçula, formou em Assis, né? Em psicologia, lá na Unesp de Assis. E ele era um tio muito querido, muito carinhoso, então muito fofo, assim. Só que ele faleceu cedo. Eu tava com 7 anos, 6, 7, por aí, 7, 8 anos. E quando eu perguntei a primeira vez pro meu pai, né, com o que ele trabalhava, aí meu pai falou, ele é psicólogo. Eu achei aquela palavra muito estranha. O quê? Como? E ficou na minha cabeça aquilo. E o que ele faz? Ele estuda a cabeça das pessoas. E isso me gravou, assim, né? Ficou bem marcado em mim. Depois, anos passaram
Ele veio a falecer e eu fui me interessando assim mais, né, pelo comportamento mesmo do ser humano. Então, no ensino médio eu cheguei até a pensar em medicina, mas eu queria estudar algo que vai além, né, do corpo humano, então eu preferia a psicologia. E aí eu fui prestando e passei lá em Maringá. Foi muito difícil o período vestibular, muito difícil, porque, igual eu falei, eu sempre me cobrei muito para ser uma boa aluna e eu ficava muito ansiosa nas provas, então me dava piriri, me dava tudo, né? E me dava branco, enfim. Então, foi muito difícil. E depois que eu entrei, eu já estava assim, muito desgastada emocionalmente, provavelmente com uma depressão. Então, o primeiro ano foi meio difícil, mas eu fui morar numa república com amigos aqui de Ilha Solteira, muito fofos, que eu sou grata até hoje. Então, nunca, né, assim, tive problemas, assim, né, por não estar bem emocionalmente, eu não senti tantos sintomas, porque estava sempre com gente, né, e minhas amigas da minha sala, né, também fiz uma turminha legal, então estava sempre fazendo alguma coisa. Aí eu me mudei para casa de uma amiga da minha sala e o ponto de encontro, assim, do pessoal era na minha república, né, então foi gostoso, né, essa parte, assim, foi a hora que consegui voltar para a vida, né, e me divertir, então foi uma fase muito especial. Me marcou, né, tenho brilho nos olhos quando eu falo. e aí, no segundo ano de faculdade, eu prestei um processo seletivo para um estágio, um projeto de extensão, né, tipo estágio, porque eram 12 horas semanais e tinha uma bolsa lá de R$100 para dividir em 4 pessoas na época. E era para trabalhar numa instituição de internação para adolescentes dependentes químicos, né? E eu sempre gostei, assim, do público adolescente, jovem. E esse processo seletivo era só para alunos do terceiro e quarto ano. E, sei lá por que cargas d'água, eu entendi que segundo podia prestar. E lá vai eu prestar, e fiz a prova, e passei, fui para a entrevista, e passei. Depois descobri que eu era do segundo, e aí me aceitaram, gostaram de mim, não, tem potencial, nós vamos abrir uma exceção. Aí teve um conflito lá, que algumas meninas lá do terceiro ano não passaram, ficaram nervosas, enfim. E foi muito bom. Então, desde o segundo ano, eu já estava assim, muito na prática, né? Vendo a teoria e prática, e eu gosto muito da prática. Graças a Deus eu tive projetos, essa parte prática, porque senão a parte teórica ia me desanimar muito, né? Eu acho pesado. E no terceiro ano já entrei em outro processo seletivo, que daí já era na área jurídica, com os penas alternativas, né? Era vinculado ao patronato de Curitiba, então as pessoas que recebiam penas alternativas ou saíam da cadeia por redução, né, tinham que cumprir um prazo fora da cadeia, então passavam por lá, a gente fazia triagem, fazia acompanhamento, então assim, sempre gostei dessa área, né, delicada da vida, digamos. E fui até o quinto ano, aí já tinha uma bolsa um pouquinho melhor, de R$80 para cada um. Enfim, aí tive iniciação científica, bolsa, e foi legal, consegui, né, assim, me ver bem, né, também sempre tive ajuda da minha família, não sobrava, mas, né, vivia bem. E nesse projeto da área jurídica, a nossa coordenadora era uma pessoa fantástica, Maria Tereza Claro Gonzaga, que daí marcou assim, a vida de todo mundo ali do projeto. Então, eram alunos da psicologia, do serviço social e do direito. E ela era da psicologia, orientadora da psicologia, mas todos ali amavam ela. Uma mulher, quando ela chegava, ela, né, se impactava pela
ela tinha uma soberania, assim, né, nas palavras, um bom senso, muito, muito humana, né? Então a gente lidava com esse público e ela tratava eles, né, com tapete vermelho, com muito cuidado, mas com firmeza. Então, assim, foi bom. Curti muito, muito minha faculdade, assim, em todos os sentidos. Né? No sentido de eu aproveitar bem os estágios, né? Os projetos que o curso oferecia no sentido pessoal, humano. Então, assim, acho que eu cresci demais, me diverti pra caramba, uma fase muito gostosa. Então, assim, sou muito grata à vida, né, por ter vivido tudo aquilo. E aí eu não queria, e formei, falei, caramba, e agora, né? Eu formei. Eu inventei o mestrado, eu falei, bom, vou tentar continuar aqui, né? Assis, Maringá, pertinho, vou ficar morando em Maringá. Então eu tentei tudo que eu podia para continuar em Maringá. E fazer o mestrado, né? Indo a cada 15 dias eu ia para Assis e passava lá 2 dias, né? Fazer as disciplinas. Mas não teve jeito, né? O negócio aperta em todos os sentidos e aí eu tive que mudar para Assis e encarar a vida adulta. Foi um luto, não foi fácil, foi muito difícil sair da minha cidade querida. E daí outro luto foi voltar à filha solteira, casa dos pais, né, para eu terminar a dissertação. Mas, enfim, foi tudo um processo importante, né, para eu conquistar o que eu tenho hoje. E aqui também possibilitou, o mestrado, né, me possibilitou eu conseguir ter minha independência, né, investir na minha carreira. Então, eu consegui ir para a UFMS, né, dei aula lá 1 ano. Aí, tudo que eu deixei de estudar na faculdade, eu tive que estudar lá em 1 ano, que eu tinha que estudar para mim, para os alunos, matérias diferentes, 5 matérias diferentes no primeiro semestre. Aí, no segundo semestre, né, tinha outras 4 matérias diferentes dos primeiros. Então, quer dizer, foi isso. Tudo que faltou na minha graduação, fui obrigada a aprender, estudar e passar, né, como professora. Então, me deu uma bagagem muito boa. E aí eu voltei para tentar o doutorado, né, começar a mexer para eu entrar no doutorado. Aí não entrei. Fui adiando, comecei com a clínica e me apaixonei, porque eu achava que eu não conseguiria ter sucesso, né? Que eu iria fazer isso só como um hobby quando eu aposentasse, né? E a minha psicóloga daqui, Cida, né? Ela falava, não, desperdício, não, você tem potencial, eu tenho lista de espera, eu quero indicar pra você, né? Eu falei, então vamos lá, né? Maior frio na barriga. E foi, e fluiu muito bem. Depois veio o projeto da Unesp, e aí deu certo, né? De eu começar a atender os alunos da Unesp, e eu sou muito grata, muito, que eu aprendo muito, né? Muito feliz, assim, com tudo isso, então é isso. Eu trabalho atualmente, né? Desde que eu comecei na clínica, com a abordagem do Jung, que é a psicologia analítica, também chamada de psicologia complexa ou psicologia profunda, porque ela considera a existência do inconsciente. Diferente de Freud, que também considerava a existência do inconsciente, Jung fala do inconsciente coletivo, que é o mais profundo que a gente tem. Então, para Jung, nós temos o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E para mim isso me chama muita atenção, porque o inconsciente coletivo é constituído por forças, são chamadas de arquétipo, por forças propulsoras do nosso desenvolvimento. Então são pulsões, né? São forças que nos levam a um processo de evolução. Então tem uma parte que é biológica,
No inconsciente coletivo estão os conteúdos que a gente herdou ao longo da evolução, né, da humanidade. Então, os ancestrais, né, as forças dos nossos ancestrais, a gente tem tudo isso no nosso inconsciente coletivo. Então tem um aspecto biológico e tem um inconsciente pessoal que já tem a ver com a nossa experiência de vida. O inconsciente coletivo não, ele independe da cultura, da família, da criação de qualquer coisa, ele é da espécie humana. O pessoal já é de acordo com as experiências, né, de cada um. Então vai ter influência da cultura, da criação e etc, etc, né? Então, eu acho que a abordagem junguiana dá uma visão da totalidade do ser humano, né? E considera que o ser humano tem todos esses aspectos, que é o inconsciente, que essa parte psíquica mais profunda, que ele chama de inconsciente coletivo, ele também chama de espírito, alma, né, que é uma parte energética, e a mente, que são os processos que a gente faz, né, no dia a dia, que é o pensar, os processos neurológicos, e o nosso corpo, e tudo está interligado, né? Então a gente consegue ter uma visão mais total desse indivíduo, inclusive, né, do que ele carrega ao longo da história de vida dele. A importância da psicologia para a ciência e para a sociedade é a gente poder, de fato, se autoconhecer. É isso. E eu sempre dou esse exemplo, que se eu tenho uma máquina, pode ter uma ferramenta, uma tecnologia de ponta, e eu não sei manusear, o que eu vou fazer com isso? Nada, né? Não adianta eu ter investido tanto, ter uma alta tecnologia e eu não saber para que ela serve, no que ela pode me ajudar, onde eu posso chegar com ela, facilitar minha vida, promover coisas. Então, essa é a função da psicologia, a gente conseguir se conhecer, descobrir essas potencialidades que a gente tem e chegar onde a gente quer chegar. Né? As maiores dificuldades que eu tive, né, para fazer a minha formação foi do emocional, minhas inseguranças, meus medos, né? Eu tinha essa cobrança muito grande que vinha, né, dessa criação, mas tem que ser forte, né? Tem, né? Então eu deixava, né, bastante o meu emocional ali quietinho, né? Tentava deixar, mas lógico, ele não fica. Então, né, eu sentia bastante, como eu posso dizer, altos e baixos, né? Altos e baixos, e o medo de enfrentar, é isso, assim, acho que o maior problema foi minha saúde emocional mesmo, minha saúde mental. E eu entrei, né, já muito emocionalmente desgastada na faculdade. A faculdade exige muito. A gente tem que se autogerenciar, não é pouca coisa, né? Tem que estar num funcionamento adulto, pensar em um monte de coisas da vida, né? Então, assim, e a autocobrança que era o maior problema. Então, no 4º ano de faculdade, 3º para o 4º, que eu fui começar o processo, na verdade eu comecei no 2º ano de faculdade, de tantos nossos professores falarem, olha, vocês precisam fazer o processo de vocês, né? Vocês precisam se conhecer, como é que vocês vão ajudar alguém se não olharam ainda para si? Então, eu comecei no 2º ano de faculdade, não gostei, fui 4 vezes. E na 2ª eu já não queria ir mais, aí eu insisti muito e fui, traumatizei. Não gostei. E não voltei mais. Aí do 3º para o 4º ano, eu tive a indicação de algumas amigas, né, de uma psicóloga. E aí eu fui e amei. E na 2ª sessão eu já tinha virado do avesso. Já tinha feito um monte de mudanças,
Inclusive terminei um namoro tóxico que eu tinha e eu fui ser feliz. Então, a partir disso eu não fiquei, né, mas sem terapia, sempre me fez muito bem, amo, e ela é uma inspiração pra mim. E é isso. Olha, eu acho que eu nunca passei por essa situação de uma dificuldade para eu conquistar alguma coisa, ou realizar alguma coisa por eu ser mulher. Não. Talvez por conta do curso, que é um curso que predomina o feminino. Então, tive professores homens, mas a maioria acho que eram mulheres, né? As alunas, a maioria eram mulheres. Então não senti assim, nem no mestrado. Talvez um pouco de assédio, meio assim, nas entrelinhas, no início do meu mestrado. E depois logo eu mudei, desviei o caminho e ficou tudo certo, mas nunca passei assim nada difícil, falando, nossa, né, algo que me tirasse o sono, não. Então acho que eu sou privilegiada nesse sentido. Então como foi pra mim continuar todas essas atividades na pandemia, né? Então eu tô ainda no doutorado, tô pra terminar, vou terminar. Até o meio de semestre eu tenho que terminar. Então eu fiz o doutorado na pandemia e também estava dando aula, né? Dava aula na faculdade, também de forma remota, atendi aqui na clínica de forma remota e eu me adaptei muito bem. Muitas vezes é ótimo ter esse contato, sim, pessoal, né? Essa presença é gostoso. Mas se eu fico em casa também, eu curto, que eu fico à vontade, eu como alguma coisinha, os gatos, os bichos, fica tudo junto de mim ali, então eu me adaptei muito bem, não tenho do que reclamar. Mas em termos de saúde mental, eu senti um pouquinho essa coisa da privação, de não poder interagir muito, né? Ter uma vida mais livre. Mas para eu desenvolver minhas atividades, não. Eu gostava, eu gosto de ficar em casa. Olha, o retorno para as atividades presenciais foi até um pouco mais difícil do que a pandemia, né? Quando a pandemia... Porque eu tenho esse perfil mais de ficar em casa, então foi um pouquinho mais difícil. E tive, né, que falar, não, vamos lá, né? Esse encontro presencial exigiu um pouquinho mais de mim. Então vamos, mas foi só nas primeiras semanas aí, vamos colocar umas 2, 3 semanas. E depois fica gostoso, né? A gente sente falta da interação, do contato, do olhar. Então tá tranquilo agora, mas eu gosto. Eu tiro dia da semana para fazer atendimento só online em casa, eu sinto, então eu gosto de equilibrar, assim. Então o que eu diria para uma mulher para que ela tenha esse processo de vida na universidade que vale a pena, né? Que seja gostoso, que traga crescimento e realização, é que ela se respeite. Que ela se respeite, que ela se cuide muito, que ela não deixe que o masculino predomine, não deixe, tentar ao máximo equilibrar, né, as duas potências que a gente tem, vou chamar assim. Porque, igual eu falei, a gente é bombardeado o tempo todo para ser muito do universo do masculino, né? E as mulheres têm que ficar muito atentas, senão estão sendo coniventes com esse sistema que é machista, né? Que tem que fazer, porque tem que competir com os homens, tem que mostrar que dá conta, tem que,
Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que se respeitar, porque não existe algo, né? O homem é melhor que a mulher, o masculino é melhor que a mulher, mais forte que o feminino, não tem nada disso. O homem tem um aspecto feminino da psique também, né? Que também não costuma cuidar. Estamos todos na mesma cultura. Mas a gente tem que estar muito atenta, crítica, para a gente não entrar nessa alienação e querer ficar muito nesse universo, nesse funcionamento masculino, sufocando o nosso feminino. Porque se a gente fizer isso, a gente vai, no mínimo, estar se anulando, se desrespeitando, deixando de cuidar da parte mais colorida e rica da psique, a meu ver, né? Que é um universo muito rico, assim, de força, de fertilidade, de potencialidade. Então, o conselho, né, sugestão que eu dou é que cuide muito da saúde mental, que olhe muito para o lado dos sentimentos, do emocional, para que tenha esse equilíbrio. Quando a gente está equilibrado, a gente vai muito mais longe, né? Se só uma perna estiver boa, outra não, a gente vai andar, mas se as duas pernas estiverem fortalecidas, a gente vai muito mais longe. E o desgaste é menor e as conquistas maiores. Então é isso.